Um vídeo muito rápido para a gente falar de todo o setor de commodities, de empresas cíclicas. Vamos falar sobre Petrobras, vamos falar sobre Vale, falar sobre Irani no caso dela. A gente vai ver expectativa de mercado, recomendação e calcular o preço teto. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começar pelo setor de minério, começar pela Vale. Vale que só nesse ano já tem uma queda de mais de 23%. Até mesmo essa pequena alta que a gente teve depois da divulgação parece que não ajudou muito, já caiu mais de 1% hoje. E isso tudo muito puxado pela commodity, pelo setor. Todas as outras caem, a gente tem, por exemplo, a Semin caindo mais de 3% na data de hoje. Semin que teve uma alta muito interessante, saiu abaixo dos R$ 5, da casa de R$ 4,90 para quase R$ 5,70. E aí só na data de hoje ela já devolve mais de 20 centavos, de 5,70 para 5,50. Empresa muito interessante, muito em linha com aquilo que a gente comenta principalmente lá na área de membros, sobre contrassenso, olhar para onde o mercado não olha. Fica o convite para você fazer parte então da nossa comunidade. A Vale acabou de anunciar o novo CEO. Quem assume é o Gustavo Pimenta. E aqui a gente não tem só o anúncio de um novo presidente, da cadeira mais importante da empresa. A gente vai muito além disso, não à toa as ações subiram bastante na data de ontem. Com isso a gente acaba todo aquele imbróglio que a gente tinha de uma possível ingerência na empresa. E a gente começa a ter um cenário um pouco mais positivo, pelo menos nesse ponto, porque a empresa ainda tem outras coisas muito importantes que ela precisa resolver. O risco tanto não desaparece, ele apenas diminui, que na data de ontem a gente já começa a ter comentários e pressão sobre a empresa, como esse do presidente do nosso país, que citou em tom irônico que a Vale é uma empresa sem dono. Logo na sequência a gente já teve o Silveira, que é o ministro de Minas e Energia do nosso país hoje. Ele disse que espera a sensibilidade do novo CEO, o Pimenta, que acabou de assumir a cadeira, para lidar com toda aquela situação de Mariana. Então a notícia ela é muito positiva, o risco reduziu muito, um ponto de preocupação fica para trás. Quem que é o Gustavo Pimenta e por que o mercado gostou da indicação? Ele já é executivo da empresa, ele tem experiência no setor financeiro, de energia e mineração, Brasil, Estados Unidos e Europa. Ele assumiu essa posição de vice-presidente de finanças e no RI da Vale em 2021. Ele tem desafios, mas a princípio, ao que tudo indica, isso é menos um problema para a Vale, é menos uma preocupação para a empresa e para nós como sócios. Depois de toda essa queda, para muita gente, ela começa a se tornar um investimento atrativo. A gente trouxe recente que Howard Marks, uma das maiores mentes quando a gente fala de comportamento em empresas cíclicas, ele vem aumentando posição na Vale. Mas fora tudo isso, a gente ainda tem a situação do minério de ferro. A gente está muito longe daquelas máximas acima de $200. Hoje o minério de ferro é cotado a $98. Para vocês terem ideia aqui, a última vez que a gente falou da Vale, o minério de ferro ele estava cotado a $110. Há muito tempo ele vem em queda livre, muito puxado pela economia da China. Quem demanda minério de ferro no mundo é a China, o principal consumidor do planeta inteiro. A gente tem setor imobiliário e automotivo chinês dando as cartas quando a gente fala do preço do minério. E apesar da empresa fazer um ótimo trabalho internamente, a gente viu os últimos balanços e a gente viu os últimos relatórios, relatório operacional e financeiro. A Vale ela vem se superando cada vez mais, mas não tem o que fazer. No final do dia a cotação segue lucro. Uma empresa que no pico custou R$ 120, hoje custa menos da metade disso, está cotada a R$ 59. E mesmo assim, com uma geração de caixa muito interessante e um dividend yield também muito interessante, na casa de 12%. Para esse ano, a gente ainda tem uma expectativa muito forte. Até o final do ano, o mercado espera tranquilamente mais de R$ 6 por ação. Fazendo o dividendo preditivo aqui, a gente acabou de ter essa Datacom no começo do mês de agosto, e além desse, ela costuma pagar sempre no final do ano. Entre novembro e dezembro, geralmente é o último pagamento da Vale. Então, na teoria, a gente tem mais um dividendo a ser anunciado aqui. E levando em consideração o que ela pagou no ano passado nesse dividendo, na soma de tudo, no final do ano, a gente teria um dividendo na casa de R$ 7. É um ótimo dividendo. Então hoje o que sustenta a tese da empresa não é nem de valorização da cotação, porque a gente não tem muitos gatilhos pro minério de ferro. Para isso a gente precisaria da economia da China e mundial até mesmo aquecida. Hoje a tese da empresa ela é muito voltada para a remuneração. E na minha opinião, com mais um problema agora resolvido e deixado de lado, a empresa ainda tem uma situação muito séria que ela precisa resolver o quanto antes.
Porque a gente está falando da empresa, ela é uma ótima pagadora de dividendos e de fato ela é, mas dependendo de como esse acordo for traçado, o valor final dele e como a empresa vai pagar isso, tudo aquilo que a gente vê hoje e imagina de dividendos da Vale, ele pode até mesmo deixar de existir. Porque tudo isso somado à questão da dívida, esse acordo, valores que já chegaram a 500 bilhões de reais na primeira pedida, hoje a proposta de acordo é de 140 bilhões de reais, e isso daqui, parcelado em 10 anos, isso não atinge o seu dividendo como sócio, então é um cenário de ganha-ganha para todo mundo, mas caso isso não avance, o valor seja um pouco maior e o tempo seja um pouco menor, aí não tem o que fazer, a empresa vai ter que enxugar dividendos, como eles já começam a cogitar lá dentro, e ela passa a perder aquilo que ela tinha de mais atrativo hoje. Então a questão de governança e CEO já foi resolvido, mas essa situação ela ainda é muito séria para ser resolvida e já trouxe minha opinião aqui outras vezes. A Vale ela deveria resolver isso daqui o quanto antes, não prolongar isso em forma de embate, resolver isso o quanto antes é o melhor caminho para todo mundo. Bem rapidinho aqui pela Petrobras, que teve duas recomendações de compras. A cotação já não está próxima das máximas como teve, só que aqui a gente fala de novo de uma empresa com tese em dividendos, tese em remuneração. E foi com base nisso que o Santander elevou a Petrobras. Elevou o preço-alvo de R$ 43 para R$ 54 reais, e eles enxergam um dividendo mínimo para 2025 na casa de 12%, com 3,5 bilhões de dólares para proventos. E fora isso, o Morgan Stanley também trouxe a projeção deles, no caso, uma projeção mais ousada. Eles estimam o dobro de pagamento, 7 bilhões em forma de proventos, e aí aquele dividend yield que já era bom, ele pode ficar ainda melhor. Nesse ano, em 2024, a Petrobras tem uma pequena alta, na casa de 4%, a cotação vem praticamente andando de lado nesse ano todo, mas o principal atrativo dela, ele ainda está aqui, ela está cotada a R$ 39 reais, e com aquilo que ela distribui, que é bastante nos últimos tempos, o dividend yield atual da empresa, ele já é de 16%. Então faz todo sentido quando a gente pega comentários como esses, onde a gente não tem o cenário do petróleo em baixa, muito pelo contrário, com essa quantidade enorme de conflitos que a gente tem, geralmente isso joga commodity lá para cima, commodity aqui é o petróleo. A gente não fala das outras, a gente não fala do minério de ferro, geralmente essas, em cenários de conflito, a situação ela é o extremo oposto, elas acabam até se desvalorizando, elas estão muito mais ligadas à economia. Petróleo num cenário de conflito, aí é uma questão de oferta e demanda, a gente pode ter até inclusive escassez, e esse é o principal motivo do preço não cair. Então a gente tem uma boa empresa, onde a commodity pode disparar a qualquer momento, como ela fez nessa semana, e essa estimativa toda de 12 a 20% de dividend yield, ela pode ser uma realidade para o final desse ano e até mesmo no ano que vem. Comentar agora sobre a Irani, uma empresa que pouca gente fala dela recentemente, e isso é bom, isso é um sinal muito positivo. Hoje a empresa está cotada a apenas R$ 8 reais. A gente enxerga ela caindo o ano todo, apenas em 2024 a gente já tem uma queda de 24%. A gente fala de uma empresa que até pouco tempo atrás ela estava cotada lá na casa de 12, 13 reais. Essas quedas até certo ponto elas fazem sentido. O lucro da empresa, assim como todas essas outras empresas, a gente já trazia aqui. Não é porque uma empresa cíclica tem queda no lucro que o cenário é ruim. É um comportamento muito normal. Se você pegar o lucro da Vale, por exemplo, ele cai desde 2021 e 2022. Petrobras a mesma coisa, Klabin a mesma coisa, e com a Irani não seria diferente. A gente tem um lucro em queda há muitos trimestres. Então, apesar de uma queda muito forte no lucro que a gente já vai ver, do lado positivo, a gente percebe que a receita da empresa ela está praticamente estável. Uma queda de apenas 0,3 é a mesma receita na comparação anual, segundo o TRI de 23 com o segundo TRI de 24, e o EBITDA ajustado na comparação anual, ele inclusive subiu 0,8%. Tanto essa queda quanto essa alta, ela é muito marginal, mas aqui a gente percebe uma empresa que operacionalmente ela anda de lado, ela não teve maiores prejuízos que justifique qualquer preocupação com a empresa. Esse resultado do lucro, ele se dá aqui. No volume de vendas, a gente teve um aumento de quase 2 dígitos, 8,5%, só que em contrapartida, ele foi menor no período, menos 7,2%. Então essa é a situação da Irani. Do lado de dentro e operacionalmente, receita tá boa, EBITDA inclusive cresceu, a empresa produziu e vendeu mais, só
que do outro lado, o preço praticado ao mercado ele foi menor. E isso traz a gente para esse resultado no lucro líquido muito ruim. Na comparação anual, o lucro caiu 80%, porém, a queda que a gente tem que levar em consideração é essa queda de 40%. Nessa coluna em verde, o lucro saiu de 67 milhões para casa de 40 milhões nesse trimestre. Aqui atrás ele foi muito alto, porque a gente teve um não recorrente, a gente teve questão fiscal e tributária, mas mesmo assim, na comparação anual, a gente ainda tem uma queda de 40% no lucro. Tem toda uma questão de custos envolvido, repasse de receita, e aqui através desse relatório, a gente vai ver o cenário atual da empresa, e começar aqui pelo BTG e pela XP. E os dois vêm números sólidos no segundo trimestre, a gente viu ali que o lucro líquido ele ficou inclusive estável no primeiro tri desse ano para o segundo tri, então é um bom sinal, mas os dois divergem sobre o que fazer com a ação. No caso do BTG, os números foram bons e o EBITDA foi estável no período. A empresa teve crescimento de volume, e olha só que interessante, e aqui mora a minha principal tese com a Irani. A empresa, além disso, ela teve ganho de participação de mercado. A gente fala aqui de uma small cap muito pequena, ela está longe, por exemplo, de poder ser comparada com uma Klabin. Abre aspas aqui, temos argumentado que com o projeto Gaia implementado, agora a tese de investimentos depende da capacidade da empresa em aumentar seus preços. Comentário rápido, a Irani ela não repassa preço para o mercado há mais ou menos 2 anos, se não me falha a memória. E aí você soma isso ao aumento de custos, por exemplo, esse é um dos motivos de toda essa queda na cotação. Ainda assim, reiteramos nossa recomendação de compra, aqui a gente fala do BTG, com preço-alvo de R$ 14. Achei bem forte esse preço-alvo de R$ 14, isso implicaria aqui em uma alta de mais de 60% da cotação atual. Tenho minhas dúvidas se a gente consegue isso, pelo menos no curto prazo, com a empresa. Com potencial de crescimento ainda não totalmente precificado pelo mercado. No caso da XP, eles veem números resilientes, mas mantém a recomendação neutra. Então no BTG a gente tem recomendação de compra, no caso da XP a gente tem uma recomendação neutra. Na opinião deles, os números vieram em linha, mas o principal ponto dessa recomendação neutra está aqui, é aquilo que a empresa pode pagar de dividendos. A companhia também está propondo 10 milhões de dividendos, e isso implica em um dividend yield anualizado de mais ou menos 2%, com esse pagamento mínimo de 25% do lucro líquido. Eu confesso que eu não entendi de onde eles tiraram esses 2%, porque até mesmo esses 10 milhões de reais aqui, sobre a quantidade de ações que a empresa tem hoje, que é na casa de 290 milhões, a gente teria um dividend yield mínimo de 4%. Mas já deu para entender que, além de não enxergarem gatilhos para a empresa, eles veem uma empresa de baixa remuneração. Então, diferentemente do que a gente tem, por exemplo, com Petrobras e Vale, que são empresas que a cotação cai nos últimos meses, porém remuneram muito bem os sócios, a gente viu o dividend yield na casa de 16%, por exemplo, aqui eles veem uma situação similar, só que em uma empresa pagando de 2 a 4%. Hoje a Irani é cotada a R$ 8, com o dividend yield atual próximo a 7%. Então a gente teria que ter uma queda de 50% aqui na distribuição, fora toda a recompra que a empresa vem fazendo. Eu não acredito que o retorno para o acionista em forma de remuneração ele fique próximo a casa de 2% no caso da Irani, pelo menos nesse ano de 2024. 2025 é um cenário diferente, a gente fala de uma empresa com comportamentos cíclicos, o próprio yield histórico dela é acima de 8%, só que ela já passou período sim, remunerando 1, 2, 3% ao sócio. E agora, deixando toda essa projeção do mercado de lado e trazendo a nossa, fazendo o yield preditivo nosso, a gente enxerga um anúncio recente aqui em agosto. E caso a empresa siga essa alta frequência que ela tem, e aqui a gente tem um ponto positivo também da empresa, ela paga de 4 a 5 vezes por ano, então a gente também tem uma boa frequência de pagamento. A gente ainda tem uma Datacom aqui no mês de novembro. E em novembro do ano passado, a empresa pagou 6 centavos. Só que o dividendo dela nesse ano, ele está caindo e está caindo bastante. Só para vocês terem ideia, no ano de 2023, ela distribuiu aqui quase 90 centavos e nesse ano todo ela distribuiu apenas 48 centavos. Sendo muito conservador, pegando esse 0,48 e somando a um dividendo de novembro, que a gente vai cortar pela metade, aqueles 6 centavos, então a gente colocaria 0,03, a gente teria algo na casa de 50 centavos para esse ano. Dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barça em forma de remuneração, a gente teria um preço teto de 8,50. Então a gente ainda está dentro do preço, uma boa empresa, ótima distribuição, ótima frequência, vale só se atentar que aqui a gente tem uma empresa, apesar de não ter um produto cíclico, ela está inserida em um setor de comportamento cíclico e o próprio comportamento dela, a gente pode falar de distribuição aqui, por exemplo, ele não é constante, ele é cíclico.
Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou de bastante coisa, comentamos sobre a Vale e um novo CEO que assume a companhia com diversos desafios. Comentamos sobre os dividendos dela, da Petrobras e da Irani. Eu particularmente em Petrobras não aumento posição ao tempo considerável, já no caso de Vale e Irani, são empresas que eu começo a ter um olhar diferente e fica aqui o convite de novo para você fazer parte da comunidade e saber de maneira adiantada todo o movimento que a gente fizer, fora isso, tudo racional por trás dele. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Vale, Petrobras e Irani, ou se estão de olho, esperando uma oportunidade um pouco melhor para se tornar sócio da empresa, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.